Então, esta semana nós vamos trabalhar com um gênero textual, mais um gênero textual. Esse gênero textual, ele é um gênero jornalístico, tá? Não é um gênero literário, é do campo jornalístico. Nós vamos trabalhar com a notícia. Ok? Vamos lá. E o que é uma notícia? Como eu vinha dizendo, como eu já havia dito, é um gênero textual jornalístico, ele não é literário, está sempre presente no nosso dia a dia. Em todos os meios de comunicação, se você liga a televisão, está passando uma notícia, se você lê o jornal, é notícia, você vai para os sites, tem notícia, através do celular, através do computador, rádio, tudo isso tem notícia, né? Então, é um gênero textual muito usado e muito importante para nos manter informados, tá bom? Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre esse gênero, que é a notícia. Quais são as características de uma notícia? As principais características da notícia são: ele é um texto, claro, de cunho informativo. Ele existe para passar uma informação ou várias informações. Eles são sempre descritivos e ou narrativos. Ele vai descrever algo que aconteceu, narrar algo que aconteceu descrevendo. São geralmente textos curtos, estão sempre vinculados nos meios de comunicação, como eu já havia dito, TV, rádio, internet. A linguagem é uma linguagem formal, bem clara e objetiva, porque se for uma linguagem rebuscada, as pessoas, a massa, né, as pessoas simples não conseguem entender. Então, essa linguagem ela precisa ser formal, né, ela não pode usar gírias, é uma linguagem padrão, mas ela precisa ser clara e ser objetiva e direta ao ponto, sem rodeios. O que é que nós temos? Temos o texto com títulos, principal e auxiliar. Os textos estão sempre em terceira pessoa, ou seja, são impessoais. Quem escreve uma notícia não diz qual é a sua impressão sobre a notícia, não dá a sua opinião sobre a notícia. São textos impessoais, por isso o discurso é indireto e narra, conta fatos reais, atuais, claro, e do dia a dia, do cotidiano. Geralmente as notícias seguem uma estrutura básica. Eu vou colocar aqui para vocês a estrutura da notícia e vou exemplificando para ficar mais fácil. Bora lá. Primeira coisa, a notícia tem um título principal e, na maioria das vezes, um título auxiliar. O principal também é chamado de manchete. Ele é uma síntese do que será tratado. E o outro é o título auxiliar, ele é um pouco menor ou um pouco maior, e ele auxilia, ele ajuda o entendimento do título principal, ou seja, é um recorte do assunto que vai ser explorado. Então, nós temos a manchete, que engloba, ela é geral, ela sintetiza o tema, e o título auxiliar, que é quem faz uma explicação mais detalhada. Olha o nosso exemplo aqui. Como título principal, Olimpíada Rio 2016. Ok. Qual o título auxiliar que vai destrinchar? Vai falar sobre o quê? Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016. Esse é o nosso título auxiliar. Então, seguindo. Nós temos o lead da notícia. É lead assim em português, tá? Mas em inglês escreve lead. Não sei como é que pronuncia, mas L-E-A-D. Certo? Mas em português nós estamos com a nossa língua mãe, que é a língua portuguesa, e é assim que se escreve líder. Então, na linguagem jornalística, a líder corresponde o quê? A introdução da notícia. O que tenta responder nesse primeiro parágrafo da notícia? O que aconteceu, quem, quando, onde, como, por que aconteceu. Então, é o primeiro parágrafo, tenta responder essas informações. E é importante porque tem o papel de tentar prender a atenção do leitor. Quando o leitor lê o primeiro parágrafo
E o parágrafo já responde o que foi que aconteceu, onde foi que aconteceu, com quem aconteceu, por que aconteceu, prende a atenção do leitor. O líder é muito importante na notícia. Olha um exemplo aí. O Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, vem se preparando para receber milhões de turistas no maior evento esportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos ocorrerão entre os dias 5 e 21 de agosto e os Jogos Paralímpicos, que contemplam os atletas com necessidades especiais, acontecerão de 7 a 18 de setembro. Veja aí, está dizendo o que aconteceu, com quem, quando, onde, como e por quê. Certo? Esse é o líder. Tem uma notícia, olha. A notícia é um gênero jornalístico e as principais características são a manchete, que é chamada de título principal também, e apresenta-se grafados de forma bem evidente, quer dizer, geralmente letras maiores, mais fortes, com tinta mais forte, né? Mas para chamar bastante atenção, para chamar a atenção do leitor. Abaixo da manchete tem o título auxiliar, que ele funciona assim como um complemento do título principal. Acrescenta mais algumas informações para tornar ainda mais atrativo para o leitor. E no corpo da notícia nós temos o líder, do inglês leader, que eu não sei se pronuncia assim, e corresponde ao primeiro parágrafo e normalmente sintetiza os traços peculiares condizentes ao fato, ou seja, responde as seguintes indagações: quem, onde, o que, como, quando e por quê. Responder essas perguntas. Lembrem, isso acontece sempre no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, nos demais parágrafos, vem o corpo da notícia, que relaciona-se à informação propriamente dita, procedendo à exposição de uma forma mais detalhada, né, do que realmente aconteceu, quais foram os acontecimentos citados. Bom, isso aí são as características da notícia, espero que vocês tenham entendido. E é bom lembrar que a notícia é da linguagem jornalística, ela deve ser verídica, né? Deve estar pautada na veracidade em relação a todos os fatos que são divulgados, e o caráter ele é objetivo, ele é direto, vai direto ao ponto. Ok? Qualquer dúvida, vocês me perguntam. Cheiro, tô com saudade. Beijo.